Esse caso aqui já está rolando há algum tempo, tá? Desde o início de janeiro, mas aqui no Brasil pouco se fala sobre isso, tá? É uma investigação lá na Europa, lá na Itália, sobre uma conexão aqui no Brasil para pegar dinheiro e financiar o Hamas e outros grupos terroristas lá na faixa de Gaza, ali na região ali do Oriente Médio, né? Vocês sabem já há muito tempo há essa suspeita que o Brasil atua como auxiliar desses grupos terroristas, né? Por uma série de coisas. Primeiro, pela questão de que tem muitas pessoas que se dizem, digamos, simpatizantes da causa palestina, né? Eu já expliquei para vocês que a causa palestina simplesmente não existe. A Palestina existe enquanto uma delimitação geográfica, não é um povo, não é uma região, né? Mas essa ilusão da Palestina foi inventada pelos soviéticos lá na década de 70, e o pessoal aqui no Brasil tem muita gente a favor disso, que na verdade, no final das contas, é o pessoal da estrutura comunista que quer ajudar a Rússia atualmente nesse caso, né? E esse pessoal todo funciona aqui no Brasil, primeiro como um local de escape, em que terroristas se refugiam aqui no Brasil, e segundo, como uma maneira de financiar as atividades terroristas por lá, né? Mas também tem aqui no Brasil a questão da propaganda, né? Se faz muita propaganda pró-Palestina, a causa árabe ali, né? Contra Israel, propaganda antissemita. A gente tem um presidente que é abertamente antissemita, então não é de se estranhar isso. Mas esse caso aqui vai além, tá? Esse caso aqui chega em ligações criminosas. Essa dona aqui chama-se Angela Lano. É uma jornalista italiana super envolvida com esse pessoal, lá naquelas flotilhas da liberdade, lembra aqueles negócios? Pois ela estava nessas coisas todas. Ela é super envolvida com a, entre aspas, causa palestina, né? E descobriu-se que ela organizava uma rede na Itália de financiamento de terrorismo lá na Itália. Mas aí, mais do que isso, nessa investigação lá na Itália, descobriram que ela criou uma empresa em Salvador, na Bahia. Essa empresa aqui, ó, Infopal. Infopal é sobre informações da Palestina. Eu imagino que seja esse site aqui, tá? Não tem nada dizendo que uma coisa está ligada à outra, mas o site está aqui, ó, infopal.com.br, né? E tem notícias aqui da Palestina, e não sei o que lá, sugestão de leitura. E inclusive tem uma bandeirinha da Itália aqui. É da Itália essa bandeirinha? É Itália, né? Aqui, ó, aqui, ó, notícias Palestina italiana. É isso mesmo, é na Itália. Ou seja, deve ser essa coisa aqui. Ela criou uma empresa no Brasil para poder criar um site.com.br, depois fechou a empresa. Mas isso daqui abriu essa investigação aqui no Brasil também. E adivinha quem que está nessa investigação? O Said Tenório. Um monte de deputados da esquerda que já fizeram declarações absolutamente antissemitas. Aquele pessoal todo que a gente sabe antissemita aqui do Brasil está envolvido nessa investigação. É o que eu falo para vocês. Não existe causa palestina. Existe um bando de idiota útil que é arregimentado por essas organizações esquerdistas que tem por aí e que acreditam nessa causa que não existe. Vamos entender, será que esse troço vai chegar mais fundo aqui no Brasil? Tomara que chegue no Lula, porque o Lula tem envolvimento com isso, com certeza. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal OneCapsule, e essa notícia foi sugerida por Peter Cagou no carro alegórico do Lula, Cuda Cobra e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia, esse aqui é em jornais italianos, tá vendo aqui? Na Itália tá se falando pra caramba desse caso, é um escândalo enorme na Itália isso daqui. No Brasil ninguém tá falando nada, né? Eu não sei ler italiano, então eu vou traduzir aqui pro inglês, que em inglês bem ou mal eu consigo ler, né? Aqui, ó. Companhia misteriosa Infopal no Brasil no centro de uma operação de financiamento do Hamas. Então aqui, ó, da Itália para Salvador, na Bahia, uma investigação antiterrorismo levou a 9 prisões lá na Itália, tá? E a reconstrução de uma estrutura de financiamento e propaganda ligada ao Hamas, centrada na Infopal e suas conexões internacionais, do Brasil até o Oriente Médio. Olha a seriedade da coisa, né? Vocês sabem, esses links todos estão na descrição do vídeo, tá? Eu boto a tradução para inglês porque fica mais fácil, a tradução fica melhor no final das contas. Mas você pode botar em tese em português aqui também, deve ter como botar em português aqui também essa tradução, né? A empresa foi criada em Salvador, na Bahia, no dia 27 de março de 2023 e fechada poucos meses depois
no dia 6 de novembro de 2023, ou seja, a empresa foi criada e desligada em seguida, né? Pode ser que eles tenham usado o CNPJ exatamente para registrar o site. Aqui, se você for aqui no Ruiz, quem registrou o site foi um tal de Fernando Latarulo, que tem o CPF brasileiro e coisa e tal. Mas olha que coisa curiosa, tá aqui o nome da Ângela Lano também, infopal.it, aqui nesse site aqui. Só que o site foi registrado em 2024. Então foi um pouco depois, mas podem ter usado isso para alguma coisa, né? Tá hospedado na HST Domains, esse site aqui da coisa, né? Enfim, ela criou a empresa, tá aqui, empresa baixada, tem o telefone dela aqui, o telefone não está incompleto, mas mostra que é dela, né? O arroba dela aqui, @libero.it, isso aqui é um site italiano que tem lá, que tem e-mail de graça, tá? Um yahoo.com da vida, você pode criar um e-mail lá de graça, não tem nada demais, né? Enfim, ela está dizendo aqui sobre esse domínio Infopal no Brasil, com o copyright indicado de 2025, né? E por muitos anos o conteúdo estava exclusivamente em italiano, apenas no final de outubro que começou a aparecer em português também. Então hoje você entra no site aqui, tem português, mas originalmente era só em italiano, né? E aí, ou seja, por que a mulher entraria no Brasil, abriria uma empresa no Brasil para criar um site em italiano com extensão .com.br, né, para fazer propaganda palestina? Muito estranha essa história, né? E aí eles continuam falando aqui, ó, que a polícia e documentos citam mensagens de WhatsApp trocada em 2018 entre o Said Marcos Tenório. Said Marcos Tenório, vocês conhecem esse cara aqui, ó, que é totalmente antissemita, radical, falou que tinha que matar os judeus e não sei o que lá, um monte de declarações absurdas, e é lógico, é extremamente amigo da Dilma, do Lula, da turma toda ali, né? E ele teria trocado mensagens entre o Mohamed Khair Abdullah, e que é uma pessoa procurada pela Interpol relacionada à abertura de um centro islâmico em Brasília, conectado a CCBIB. E o Tenório teria contato com essa pessoa no sexto dia da trégua e de troca de reféns, que deveria forçar Israel a legitimizar o Hamas como uma força beligerante, não sei o que lá. O cara era contra o acordo de paz. É lógico, né? Enfim, Tenório foi removido em seu papel como conselheiro parlamentar para o deputado Márcio Geri, do PCdoB, depois de fazer troça na mídia social com uma mulher sequestrada em Israel. Vocês lembram disso? Né, ele fez brincadeira, falou que a mulher tinha se cagado na calça e coisa e tal, um absurdo esse tipo de coisa. E, enfim, e esse cara, segundo estão dizendo, eles estão investigando transferências de dinheiro desse cara para o Hezbollah. E aqui, ó, de acordo com os documentos, a convergência estratégica entre o Hamas e o Irã envolve esses grupos proxy, né, como o Hezbollah e coisa e tal. Nesse contexto, também citou a Unidade 3900, como uma estrutura operacional capaz de fazer ações fora de Israel e do Irã, através de células motivadas de cooperação com agentes do Hezbollah, né? Então é uma investigação grande pra caramba, que envolve um monte de gente e essas pessoas aqui no Brasil e essa estrutura aqui no Brasil para fazer esse tipo de coisa, né? Não se sabe exatamente o que a coisa aqui no Brasil fazia, o que faria essa empresa aqui no Brasil. Pode ser propaganda meramente, né? Realmente tem muito idiota útil aqui no Brasil que acredita nesse negócio de, entre aspas, Palestina, e pode ser também captação de dinheiro, né? Tem muitos descendentes de árabes por aqui que podem fazer mecanismos de lavagem de dinheiro, de negócios corretos ou não, né? Ligados a máfias ou não ligados a máfias, e remeter dinheiro lá para esse pessoal terrorista lá no Líbano, né? Na Itália, isso aqui está um escândalo enorme. Está aqui outra informação, aqui, outro jornal de lá, falando sobre essa coisa, né? Parece que recuperaram 300 mil euros de uma sociedade com o Mohamed Anum. Ângela Lano, que é a pivô central dessa história, parece ser muito mais do que simplesmente uma diretora da Infopal, que está sendo perseguida por ter recebido 300 mil euros de uma das companhias que pertencem a Mohamed Hanum, que acredita-se ser a figura que lidera o Hamas na Itália, tá? De acordo com um relatório da Infobae, a Maria Zupello Lano abriu uma companhia chamada Infobal no seu nome em fevereiro de 2027, 2023,
a companhia em Salvador, na Bahia, e que os dados são todos dessa companhia. Essa companhia fechou depois, então fala a mesma história aqui, né? Eles falam aqui, ó, de um centro para pesquisa em financiamento de terrorismo, e esse centro de pesquisa de terrorismo apontou que é o plano terrorista do Hezbollah no Brasil. O Tenório é o cara que faz o lobby pelo Hamas através do Instituto Palestino Brasileiro, o Ibraspal, uma ONG brasileira que é liderada por Ahmad Sherrada, que é irmão de um fundador assassinado do Hamas, o Izin da Al-Qassam Brigades, né, que é uma brigada Al-Qassam, que era uma das forças militares do Hamas. Então olha só, tá essa confusão toda aqui, e o pessoal aqui no Brasil praticamente não fala nada disso, né? Isso daqui tá ligado diretamente ao Lula e à Dilma, porque esse pessoal todo é amigo do Lula e da Dilma, é todo ligado a eles. Cara, isso vai dar uma merda, meu amigo, isso vai dar uma merda muito grande. Eu quero só ver onde é que vai chegar esse troço. Tomara que chegue longe, tomara que chegue mesmo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.